Oba, escaladoras e escaladores, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Porto e mais uma prosa de escalada. Vamos trocar uma ideia? Trouxe um artigo legal para vocês, quero que vocês deem uma olhada, é super bacana, fala sobre treinamento. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, ó. Esse é o artigo. Ele é feito por um professor da Sofia, na Bulgária, um professor que trabalha com metodologia do desempenho e treinamento, e é super interessante. Professor Mikhailov. E o que esse professor fez? Ele fez uma revisão de artigo, ele leu uns 52 artigos e fez uma revisão sobre esse tema: característica da carga, fatores limitantes da performance e método para o treino de força e endurance na escalada. Ó, que interessante, bem interessante, né? O que ele chama atenção em primeiro lugar? Ele chama atenção com esse gráfico mostrando o desempenho máximo que aconteceu em cada década, ou seja, o grau mais alto que estava escalando em cada década, e mostra aí, né, o aumento do desempenho na escalada nas últimas décadas, e a gente percebe pela curva que tem uma tendência de estagnação no grau mais alto. Então ele chama atenção para isso, porque isso acontece também na escalada individual, né? Uma tendência, quanto mais você escala e mais você é treinado, mais difícil é de treinar e mais difícil é de vencer as barreiras, os limites do desempenho. Então, como que ele começa o artigo? Ele começa o artigo chamando atenção para essas variáveis, para característica da carga. E quais são as características da carga? Poxa, volume e intensidade. Volume é super importante, porque todo esporte que vocês conhecem, as pessoas medem volume, seja nadando, remando, pedalando. Ela fala para você, jogando futebol, vôlei, basquete: olha, joguei tantos minutos, olha, pedalei tantos metros, corri tantos metros. Então, na escalada é extremamente importante que você tenha uma noção de volume. Olha, escalei tantos metros, tantos movimentos, escalei tantos minutos, é quantos minutos escalou, não é quantos minutos ficou na academia. Então, ter uma noção de volume é extremamente importante. Outra noção importante é a de intensidade, que é um pouco mais difícil na escalada. Em outras atividades, ela se torna muito prática, porque muitas vezes a gente fala em metros por segundo, a gente fala em quilos. Por exemplo, o pace, que todo mundo adora postar, né? Qual é o seu pace? Então, ali você tem uma noção de intensidade, mas na escalada é mais difícil. Na escalada, por exemplo, a gente não pode usar a velocidade, apesar da velocidade ser extremamente relevante. Uma pessoa que passa mais tempo escalando, escala mais lento, gasta mais energia. O valor relativo talvez não seja maior, mas o valor absoluto é maior, porque ela passa mais tempo escalando. E se ela não tiver essa energia, pode levar ela à fadiga antes do final da via. Mas nós não temos como controlar a velocidade da escalada para falar de intensidade, a não ser que nós tenhamos uma esteira ergométrica de escalada, o que? Fora do nosso contexto. Força, por exemplo, os artigos muitas vezes têm agarras, né? Os testes que fazem em artigo científico têm agarra que mede a intensidade da força em Newton nas agarras. Mas nós não temos isso. E ao longo da via, as agarras mudam muito, mudam a inclinação, o ângulo de inclinação da via, o que muda a força entre membro superior e inferior, muda o tamanho da agarra, o que também dificulta mais. Então, essas são variáveis, além do próprio característica da via. Por exemplo, existem vias curtas, com sequências de movimentos duros. Existem vias longas, que muitas vezes têm um ou dois movimentos mais duros e depois movimentos mais tranquilos. Então, só pelo grau da via é um pouco difícil a gente falar de intensidade do treino. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando for criar o exercício, o autor chama a atenção, é que a escalada obedece uma relação de 1/3 do tempo de atividade
em isometria. O escalador passa em isometria. Então, se vocês forem bolar algum exercício na parede aí, pensar nessa questão do tempo de isometria, o tempo de isometria que você passa. Bom, enfim, como é que nós vamos falar da intensidade? Porque o volume a gente já chegou a uma conclusão. O volume nós vamos falar em metros, em número de movimentos. E a intensidade? Uma das maneiras que a gente pode falar a intensidade daquele treino é usando a escala de percepção subjetiva do esforço, a escala de Borg, por exemplo. Então é uma escala aí que quem é profissional da área de educação física está acostumado a usar essa escala numa diversidade de testes e exercícios físicos. A gente pode usar ela na escalada para determinar a intensidade do nosso exercício. Bom, agora a gente já entendeu que a carga do nosso trabalho, né, a carga do nosso exercício, nós vamos quantificar ela em volume e intensidade, volume em metros ou em segundos, um minuto ou minutos, né? E a intensidade nós podemos usar a escala de percepção subjetiva do esforço de Borg. O que mais que esse autor fala? Bom, ele fala algumas coisas bem interessantes aqui. Ele fala sobre o VO2, a concentração de lactato e a frequência cardíaca, que são variáveis que comumente são muito usadas para avaliar atletas, muitas vezes para avaliar um jogador de futebol, um corredor, um nadador ou até um remador, que é uma pessoa que trabalha mais com os membros superiores, né? Poderia se presumir que tem uma proximidade um pouco maior com a escalada. Usa-se o VO2, usa-se a concentração de lactato. Para alguns treinos, usa-se a frequência cardíaca. Porém, na escalada não, pela própria característica da escalada e por alguns fatores aí que nós já falamos. Na escalada eu não consigo usar essas variáveis para avaliar esse atleta e nem para prescrever um treino em cima delas. E o que mais que fala? Fala sobre a fadiga. Fala sobre a intensidade do exercício realizado e o conjunto de musculaturas, o conjunto de músculo que efetivamente está fazendo esforço nessa atividade. E colocaram eletrodos, né, na musculatura dos membros superiores para ver a intensidade elétrica desses músculos e perceberam o seguinte, que os músculos do antebraço são os músculos que mais trabalham na escalada. E que a fadiga na escalada não é uma fadiga, por exemplo, onde o VO2 máximo do atleta, o VO2 do atleta chegou ao máximo e se esvairiu toda a força dele, ou a concentração de lactato estava tão alta que ele não conseguiu executar o exercício propriamente e fadigou. E sim que essa fadiga, ela não é central, esse cansaço do escalador, ele é periférico. E ele se restringe aos flexores, principalmente, lógico, né, aos flexores de dedo. Então, o que ele fala sobre performance, sobre essa questão da fadiga dos flexores de dedo? Por que essa fadiga? Ora, é um exercício intermitente, onde pouco a gente tem tempo para relaxar o músculo dos flexores de dedo. Ele o tempo inteiro está mantendo o seu contato com a rocha. Então, o músculo, quando faz força, ele oclui os vasos e dificulta a perfusão do sangue. O sangue que vai levar oxigênio e nutrientes para essa célula poder continuar realizando o exercício. E o que o escalador bom, o escalador de performance, para melhorar a performance, teria que fazer? Ou qual a habilidade que ele tem a mais para se manter ativo no exercício sem fadigar e cair? Ele tem uma boa vasodilatação, uma boa qualidade de vasodilatação e uma boa reoxigenação das estruturas celulares, principalmente do tecido celular, do tecido muscular. Então, esse quesito que é importante, que leva o substrato energético, né, que leva o oxigênio para a célula e retira os metabólitos, por exemplo, de alguma sequência de movimento mais intensa, aí que você faça meia dúzia, 8 movimentos, chegando a 20, 30 segundos, aqueles movimentos que vão produzir uma alta quantidade de lactato, é para esse sangue retirar essa quantidade de lactato
para que o exercício continue ativo, para que o escalador continue ativo. E o que o autor traz, então? Por exemplo, ele traz uma ideia de exercício, um exercício intermitente para fazer. Olha aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa é a ideia de exercício que ele traz. Um exercício onde, por exemplo, você pode fazer numa academia de boulder. Você sobe e desce um boulder mais fácil, tá vendo a intensidade, o quadradinho retângulo branco. Então você sobe e desce esse boulder durante 3 minutos, descansa 30, 60 segundos, né? Depende do seu treinador, depende que fase você está do treino, e depois entra numa via mais difícil um pouquinho, mas escala menos tempo. E aí você reproduz esse estímulo pelas vezes, né? Lógico, isso tudo vai ter que estar ajustado com o seu treino, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a parede que você tem para escalar. Então sempre é uma junção aí para determinar essa capacidade de carga do exercício. Mas essa é uma ideia boa que o autor traz de exercício intermitente para melhorar a questão da vascularização, né, da perfusão sanguínea e da reoxigenação, principalmente da musculatura dos flexores de dedo, do antebraço no caso, né? Vamos lá, vamos para mais um exercício. Olha que interessante, ele traz uma série de tabelas, talvez não dê tempo de eu falar de todas, senão o vídeo fica muito extenso, mas aqui tem mais uma tabela interessante onde ele fala de treino, um treino de força máxima e um treino de hipertrofia. Então o interessante, além do treino ser interessante, né, é legal ver os tempos. Por exemplo, ele propõe um treino com movimentos de mão ali, 1 a 2 movimentos, de 6 a 8 movimentos. Então são 2 treinos diferentes, são 2 treinos que utilizam vias metabólicas diferentes. 2 movimentos, por quê? Porque a intensidade que ele fala é a intensidade próxima do máximo. 2 movimentos máximos é um tipo de via metabólica. 6 a 8 movimentos máximos, que aí se cada movimento durar 3 a 4 segundos, nós estamos falando de 20, 25, até 30 segundos de exercício, é uma outra via metabólica, já é uma via metabólica de acúmulo de lactato. Então estamos falando de sistema anaeróbio, porém anaeróbio lático e alático, o que é interessante. Então é interessante não só a gente ver o exercício e tentar reproduzir, mas tentar entender quais são as propostas do exercício para a gente. Ele propõe um exercício de hipertrofia. Quando ele propõe um exercício de hipertrofia, a duração do exercício, ele não fala por movimento, ele fala por tempo, né, de 40 a 60 segundos, que é aquele famoso 3 de 10 da academia, 3 de 12, se 12 durar 3 segundos cada um, 4 segundos, cada repetição, né, cada gesto motor, o total vai dar 40 segundos, 60 segundos, com um descanso de 1 minuto e meio, que é a proposta aqui do exercício. Então, esse tipo de padrão de exercícios já ia causar um aumento de massa muscular no praticante. Então, é bem interessante, ele traz, além disso, fala um pouco sobre treino de finger, né? Treino de finger com carga, né? Com um membro, com um braço só, fala de treino, fala da prescrição do exercício e da importância da carga e do volume, né? E uma das variáveis muito importantes no treino de finger é o tamanho do reglete. Então é uma variável que compõe a carga do exercício. Ele fala de exercícios em dead hang, né? Que pode ser de várias maneiras, pode ser exercício com carga e sem carga. Aqui também tem a descrição de outros exercícios. O exercício pode ser de maneira de pirâmide, por exemplo, com duração longa e intensidade baixa, ou duração curta e intensidade alta, e assim você vai trocando sucessivamente, fazendo um treino em forma de pirâmide. Fala de barra, a diferença de barra para algumas pessoas, o exercício de barra é o exercício de força, para outras pessoas o exercício de barra é o exercício de resistência, aí depende do número de barras que você está puxando. Fala de treino, aqui está a descrição do treino de barra, fala de um pouco de treino de potência, bem pouco, mas cita a importância do treino de potência.
e principalmente fala do treino de endurance, né, que é o que eu falei para vocês quanto a resistir ao exercício intermitente por longo tempo, que é o resistir ao longo da via. Então aqui ele passa mais um exemplo de exercício aeróbio, né, um exercício mais longo. Ó, ele está falando duração do exercício de 20 a 30 minutos, com descanso curtinho, né? Ele fala exercício de 5 a 10 minutos, com descansos curtos, de 1 a 2 minutos. Então é bem interessante você entender o tipo de exercício e o tipo de descanso, porque esse padrão vai estar relacionado com a via metabólica que você vai estar trabalhando. E será que a via metabólica que você está trabalhando é a via certa, é a via que você precisa? Então dá uma olhada no artigo, vê o que vocês acham dele. Qualquer coisa, troca uma ideia comigo, me procura. Deixa eu voltar aqui, me procura, a gente conversa sobre exercício, eu adoro. Se vocês quiserem o artigo, pode perguntar para mim, pode mandar um salve aí, eu pego e mando para vocês, ok? Um grande abraço, bons treinos, boa escalada. Se gostou do vídeo, dá um like, nos vemos!